estão pedindo que o Supremo Tribunal Federal determine o uso de tornozeleira por Bolsonaro. Esse aqui é um pedido que foi protocolado. Os deputados federais Lindenberg Faria e Rogério Correia solicitaram à STF que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e não possa se aproximar de embaixadas. Esse pedido foi feito na terça-feira. Eles até compartilharam um vídeo nas redes sociais, confirmando a apresentação e a solicitação ao STF. E o objetivo é evitar a fuga do pai para outro país. Eles dizem que o ex-presidente é alvo de denúncias que podem o tornar réu em breve, possivelmente até nos próximos dias. É o caso, na sua análise, de colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, doutor Marlon? Não, eu não vejo assim. Ele tem afirmado que não vai deixar o país. Nós sabemos que qualquer réu pode se evadir a qualquer tempo. Mas a adoção de medidas extremas, como prisão preventiva ou qualquer tipo de medida restritiva, inclusive o uso de tornozeleira, demanda atos concretos, comprovados. Isso é apresentado ao judiciário, um fato concreto, um ato específico atribuído àquele réu que demonstre que há risco de evasão. A medida pode, em tese, ser adotada, mas ela está circunscrita a situações em que há realmente fundamentação baseada em fatos e não suposições e não em riscos. Porque se fosse por isso, todo mundo responderia a um processo penal ou preso, ou então pelo menos com uma limitação dessa natureza, como o uso de uma tornozeleira. A meu ver, eu acho que é precipitado, o que não quer dizer que não possa ser adotado legalmente, desde que sobrevenha uma conduta concreta que o justifique. Doutor Marlon, embora a denúncia da Procuradoria-Geral da República envolva 34 acusados, o Procurador-Geral, Paulo Gonelli, dividiu a sua denúncia em núcleos. E agora está o Supremo Tribunal Federal programado, agendado para julgar o recebimento ou não da denúncia em relação ao Bolsonaro e outros 7 réus. Portanto, isso será feito de forma compartimentalizada. O que eu queria saber do senhor existe a possibilidade de uma eventual condenação ou de conclusão do julgamento do Bolsonaro ainda neste ano de 2025, sem subverter o rito do devido processo legal? Existe essa possibilidade? O Supremo pode condenar o Bolsonaro ainda neste ano? O Bolsonaro tem o azar, mas de nós termos um sistema processual que estabelece competência por prerrogativa de função que levam a matéria diretamente para o STF. Imagine, se esse processo estivesse iniciando em primeira instância, o volume de recursos cabíveis é tão gigantesco que eu afirmaria de imediato que era impossível haver uma decisão final neste ano. Mas havendo o início do processo e sua condução já no mais alto tribunal, é até de se esperar que esse juízo, seja absolutório, seja condenatório, aconteça ainda neste ano. Por quê? As amarras, as contingências processuais, os limites, os percalços, eles são mínimos. Uma vez que se abrir o prazo para defesa preliminar, haverá já nos próximos dias a decisão sobre o recebimento ou não da denúncia. Depois já partiremos para atos de defesa propriamente dita e também atos instrutórios, que podem transcorrer aí facilmente em alguns meses. E sim, até o final do ano é bem possível termos a conclusão desse processo, com a característica de que a decisão final tomada pelo Supremo, ela dificilmente será revertida. Pode até haver existem alguns recursos possíveis, como o embargo de declaração, mas para o próprio tribunal e com ínfima capacidade de alteração de nada. Aqui nós temos que lembrar da ação penal 147, se eu não me engano era o número da ação penal do Mensalão, que tinha essas mesmas características. Começou já no âmbito do Supremo, ali um número bem maior de réus, e também o Supremo estava com menos experiência, digamos assim, nesse tipo de ação. Aliás, foi a primeira vez que uma ação desse vulto chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que também
conta para essa celeridade a experiência que a Suprema Corte já obteve em ações de tamanho vulto, envolvendo o presidente da República e tudo. Mas, doutor Marlon, há diferenças entre esse julgamento e o da ação da Lava Jato, do Mensalão. O caso é o seguinte, e a defesa está argumentando que, não deveria ser julgado na turma, deveria ser julgado no plenário. 2, que o Alexandre de Moraes não deveria ser o relator do processo. Está funcionando como uma espécie de juiz de instrução, né? Então, há outras contestações. O senhor acha que nenhuma dessas contestações acabará tendo efeito e podendo anular o processo? Eu não vejo. Eu li o assunto, inclusive eu li decisões do ministro Barroso já sobre questões relacionadas a impedimento, suspeição do próprio ministro Moraes, também do ministro Flávio Dino. O que acontece é o seguinte: o Código de Processo Penal ele estabelece hipóteses muito específicas de impedimento e suspeição. Isso é lei. Está lá, são os artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, primeiro tratando das hipóteses de impedimento, o segundo das hipóteses de suspeição. E quando se lê, se verifica que nenhum dos casos, nenhuma das matérias alegadas pelos réus se aplica, se subsume nessa figura aí de qualquer um desses dois dispositivos. Não se encaixa, nem no artigo 252, nem no artigo 254 do CPP. E quando nós falamos em processo penal, nós temos que falar em legalidade estrita. Isso vale também para a aplicação da lei penal, porque você não pode estabelecer interpretação extensiva, analogias, fugir do texto, da literalidade do texto da lei para punir alguém. Mas isso se aplica também ao processo, se aplica também aos limites da defesa. A defesa, no caso, busca, e é legítimo que o faça, e isso é mais uma prova de que nós estamos numa democracia, quando você tem uma defesa que pode livremente arguir tudo. Agora compete ao judiciário verificar o que é acolhível ou não. E nesse caso, os argumentos que buscam o afastamento desses magistrados, inclusive o ministro Moraes, inclusive da relatoria, eles não têm pertinência com o que diz expressamente a lei. Essa que é a questão. E eu tive a oportunidade, inclusive, de checar isso novamente, lendo uma decisão do ministro Barroso, que envolvia o tema da possível suspeição ou impedimento do ministro Moraes, e ele é taxativo. Os artigos, os dispositivos legais que implicam em reconhecimento de impedimento e suspeição não são aplicáveis ao caso, porque não se amoldam aos fatos que são trazidos pela defesa. Então, por exemplo,